Tudo bem? Tudo jóia. E você? Tudo bem, graças a Deus. Pronto, a gente está começando hoje mais uma live. O pessoal está entrando aí, né? E É, para quem não conhece, né, a doutora, eu vou apresentá-la aqui hoje. A nossa convidada de hoje é Laura Pedrosa. Para quem não conhece, ela é doutora em psicologia clínica, ela é psicóloga em saúde mental e do trabalho e é perita e assistente técnica judicial. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem importante, né? Pelo menos eu sou suspeita para falar de psicologia do trabalho, que eu gosto bastante. E hoje a gente vai falar sobre os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Um tema bastante pertinente, né, Laura? Nos dias que a gente está passando depois da pandemia e verdade. depois, né, de tanto tempo, ainda tem sintomas, né, psicológicos nas pessoas depois, mesmo daquele período bem ruim, né? Verdade. É verdade. A gente ainda está numa fase pós-pandêmica com impactos na saúde mental, né? Eu quero primeiro dar boa noite, né, quem está nos assistindo. E fiquei feliz de ver minha mãe aí, né, participando. E agradecer o convite a você, Silvana, Eu que agradeço. de promover essa conversa, né, sobre a saúde mental dos trabalhadores, que é sempre um tema muito relevante. Assim, oi, Luninha. Essa semana eu estava conversando dessa distinção do papel do psicólogo clínico e do psicólogo do trabalho e mostrando que até nós, psicólogos, às vezes nos esquecemos do viés do trabalho. Então, na clínica, muitas vezes demora, né, ao próprio psicólogo investigar um pouco do contexto de trabalho dessa pessoa que vai lhe procurar, não é verdade? Então, é muito importante, principalmente para nós, profissionais psicólogos, essa distinção, né, do adoecimento relacionado com o trabalho, né, que a gente fala do nexo causal com o trabalho, ou seja, o trabalho, como dizia Ramazzini, né, é fonte de sustento, mas pode ser fonte de adoecimento, né? Então é importante que a gente conheça, não é, esse contexto de trabalho. Oi, Tayane, são meus filhotes. Tudo bom, meu amor? Tô vendo sua mensagem aí, tô vendo meu amigo Valmir Pedrosa, agradeço aí o prestígio. Falei sobre você hoje numa consultoria, né? Ana, Beatriz, obrigada aí pelo prestígio de vocês. Então, voltando, né, aqui, é muito importante essa questão dos fatores de riscos psicossociais para que a gente possa compreender o que leva o trabalhador à saúde e também o que leva o trabalhador ao adoecimento psíquico, né? Aí não sei se você preparou algum escopo ou se é para eu falar, Não, a né? palestra é sua. Eu só vou fazendo umas perguntas de acordo com o que a senhora for falando, eu vou falando também. Ah, tá Mas eu bom. estou aqui Se para tiver alguma aprender pergunta, eu também, não estou viu? conseguindo ler, né? Quando entra o nome assim da pessoa, aí às vezes chama atenção, mas eu não estou conseguindo ler. Certo, Assim, eu tô conseguindo ver aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu falo, tá certo? pronto. Mas Então eu pode falar, queria. que tá aqui pra, pode ficar à Certo. vontade. Se tiver alguma pergunta, alguém quiser falar, e se você não vê, eu vejo e eu pergunto, tá certo? Tá ótimo, tá Pronto. ótimo. Então, acho que o importante, antes de começar a falar sobre os transtornos mentais, é diferenciar o que é transtorno mental e o que é transtorno comportamental, né? Então, assim, o transtorno mental não é uma simples queixa de tristeza, de melancolia ou uma ansiedade, não é? Para se configurar um transtorno e a pessoa precisar de um acompanhamento regular, medicação, um acompanhamento com psiquiatra, um tratamento psicológico, ela precisa de alguns critérios importantes para esse
configurado o diagnóstico. Então, muitas vezes eu escuto pessoas, eu estou deprimida, eu estou com ansiedade. Atualmente, todo mundo, eu estou com a síndrome de burnout. E é um dos diagnósticos mais difíceis, é o diagnóstico da síndrome de burnout. Né? Então, assim, a gente tem que sair do senso comum para entender que o adoecimento psíquico, ele tem características de intensidade de sintomas, de frequência de sintomas. Não é um diagnóstico simplório. Né? E eu chamo a atenção disso, Silvana, porque quando a gente se diagnostica, né? E a gente se vê nesse lugar de adoecimento, isso também é um fator dificultador para a saúde mental. Então, o que é que se configura um transtorno? Não é um desconforto, não são sintomas aleatórios, mas são situações que nos levam a uma conduta, a um comportamento, por isso que a gente fala de transtorno comportamental, que dificulta as nossas relações sociais, o nosso convívio social. Então, cada caso vai ser avaliado de uma forma diferente. Então, eu posso ter sintomas compatíveis com uma depressão, mas que no tratamento mais holístico, com atividade física, com um acompanhamento psicológico, né, com, sei lá, uma medicação pontual, aquela crise ou aquele momento, ele finaliza. Diferentemente de uma pessoa que já tem uma predisposição, né, tem uma estrutura de personalidade que favorece a esse adoecimento psíquico. Então, nessas condições, aí realmente vai precisar de um acompanhamento, tanto com psicólogo como tratamento com psiquiatra, inclusive medicamentoso. Uhum. E Questão, como é que a gente, assim, eu já dei aula de psicologia do trabalho, quando eu dava aula de segurança do trabalho, que tem uma disciplina, né, que é psicologia do trabalho. E aí, uma dúvida que eu tenho, assim, como é que a gente vai separar, por exemplo, uma pessoa que pegou uma depressão no trabalho, ou como ela pegou em casa, porque a depressão, você pode tanto ter em casa, né, adquirir, ou quanto no trabalho, né, que a gente está falando do trabalho aqui. Como é que exatamente. dentro da empresa eu posso diagnosticar a pessoa, né, que foi do trabalho? Por exemplo, eu não tenho nada, mas aí eu fui para o trabalho e adquiri a depressão. Como é É que, o que a gente como é que diferencia de eu já ter chegado lá com depressão, sabe? Você tá entendendo? estou. Eu não tenho depressão, aí eu entrei lá e adquiri. Ou eu tenho, mas não sei, vamos dizer assim, e eu entrei lá e piorou, ou como é que eu vou diferenciar de uma depressão sem ser no trabalho com uma dentro do trabalho? Veja, para isso, primeiro, a gente tem que conhecer o contexto de trabalho, a cultura de trabalho, a atividade que a pessoa fez. Então, uma visão global, né, da organização, da empresa, e uma avaliação individual. Na maioria das vezes, Silvana, a pessoa ela tem uma predisposição à depressão, uma predisposição à ansiedade, e o trabalho é apenas um fator, digamos assim, deflagrador. É o trabalho que leva a pessoa a agravar aquela condição. Né? Ela já tem uma predisposição, então ela já traz lá em determinadas situações uma condição de sofrimento psíquico, e um fator do trabalho pode agravar. Né? Mas é muito mais difícil uma pessoa adoecer unicamente pelo trabalho. Né? Então, isso é uma discussão muito grande com os juízes do trabalho, com os advogados e também com os prepostos, com as empresas. Né? Porque quando a condição de trabalho é extremamente precária, o trabalhador sofre violências no trabalho, não tem condições adequadas de trabalho, muito facilmente ele vai adoecer. Mas existem situações que, apesar de tudo isso, que favorece o adoecimento, as pessoas continuam saudáveis. Do mesmo jeito que a empresa, ela mitiga todos os riscos psicossociais,
ela favorece relações de trabalho saudáveis, a gestão é adequada, tudo ela faz, ela segue todos os requisitos, né, de saúde e segurança, e ainda assim pessoas adoecem, mesmo em razão do trabalho. Não é? Então, é preciso conhecer, e aí vem a contribuição da psicologia, porque a gente não vai só conhecer a pessoa no momento atual. A gente vai poder fazer um mapeamento, né, vamos dizer dessa forma, um diagnóstico da estrutura da pessoa. Então, tem fatores genéticos, tem fatores da história de vida da pessoa, da dinâmica familiar, que favorecem a essa pessoa o trabalho ser um fator agregador de adoecimento. Mas a gente não pode achar que só o trabalho adoece, né? Porque é o que acontece muitas vezes, é como se fosse uma lógica matemática. A pessoa entrou saudável e depois adoeceu no trabalho, então o trabalho é a fonte de adoecimento. Não é assim, né? O que é que acontece? Às vezes a pessoa acha que está bem, mas ela já vinha com uma situação de depressão, ou com ansiedade, e até pelo fato dela conseguir um trabalho, dela entrar numa empresa, a perspectiva de crescimento, todo um vínculo que ela cria inicialmente com a empresa, faz com que ela não demonstre certos sintomas de que ela está com uma depressão ou com ansiedade. E aí, determinado momento do trabalho, acumulando com questões da sua vida familiar, pode deflagrar um adoecimento psíquico. Mas a gente não pode atribuir somente ao trabalho. Na maioria das vezes, nos casos de adoecimento relacionados ao trabalho, há também um fator da pessoa, né? Agora, lógico, a empresa precisa ter cuidado e evitar os riscos psicossociais, né? Que você estuda as normas regulamentadoras como técnica de segurança, então você sabe que mudou a NR5 e hoje a empresa é obrigada a trabalhar com os riscos psicossociais, mas por mais que a empresa, né? A empresa ótima para se trabalhar, uma empresa que tem todos os cuidados sobre os riscos psicossociais, não pode garantir 100% de que as pessoas não vão adoecer, né? Agora, que fatalmente um ambiente nocivo, relações de trabalho danosas, uma gestão violenta, a falta das condições de trabalho mínima, falta de equipamento, falta de tudo, né? De reconhecimento, as políticas de gestão de pessoas precárias. E isso faz realmente com que a empresa gere um adoecimento do trabalhador, né? E existem situações reais e não existe outra causa a não ser o trabalho. Por exemplo, eu já fiz uma perícia de um operador de linha telefônica e de cabo de internet, essas coisas, e ele levou um choque, uma linha energizada. A empresa não tinha dado os EPIs adequados, ele não estava com luva de borracha, ele estava com luva de tecido, levou um choque, e ele tinha toda uma condição de estrutura de personalidade de uma pessoa extremamente saudável. E a partir desse choque, da perspectiva de perder o emprego, porque ele começou a adoecer, ele começou a deflagrar alguns problemas de saúde, então ficou marcado ali, houve um marco do adoecimento dele. Né? Aquilo que eu estava falando no início, quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa entender o seguinte, que eu posso ter alguns sintomas e a gente não está livre, né, na nossa vida de acontecer fatos que para você é um fato irrelevante e para outra pessoa é um fato adoecedor. Né? Então, como eu vou lidar com essas situações é que vai falar da minha saúde mental. Então, se eu consigo sair de um trauma, de um sofrimento, de uma perda, de um luto, sem me desestruturar, sem isso causar algo disfuncional
nas minhas relações e também de mim comigo mesmo e com o outro, então isso significa que eu tenho uma estrutura saudável e consigo lidar. E tem situações em que a gente está bem, mas um fato deflagrador faz com que eu desencadeie uma doença psíquica. Agora, existem situações, por exemplo, fiz uma perícia de uma pessoa que ela passou por 5 ou 6 assaltos, né, no trabalho, e no primeiro ela ficou bem, no segundo ela ficou bem, no terceiro ficou bem, e quando foi no quarto ou quinto evento, o assaltante colocou a arma nela, né, e queria que ela fizesse o resgate de dinheiro e tal. Então, ali naquele momento, ela começou a desencadear um adoecimento psíquico, né? Aí, como é a estrutura de personalidade dessa pessoa? É uma estrutura de personalidade saudável. Ela conseguiu enfrentar não só essa situação, mas outras situações na sua dinâmica familiar, questões da ordem financeira, questões da ordem de pessoas que ela perdeu, né, relacionamentos que ela perdeu. E ela conseguiu lidar com essas situações, mas depois de vivenciar essas questões do trabalho, aí sim ela começou a adoecer. Né? Então, você, quando diz assim, Laura, mas a pessoa, quando entrou bem. Como é que você pode garantir que a pessoa entrou bem se não houve uma avaliação psicológica? Né? Qual o mundo do ideal? É que quando eu for iniciar o trabalho, o exame médico admissional inclua também a avaliação do psicólogo. Porque aí a gente vai compreender um pouco da estrutura de personalidade daquela pessoa, para que nas situações em que essa pessoa tenha algum fator pessoal ou do trabalho, a empresa vai ter um cuidado maior com aquela pessoa. Outra coisa que eu vejo é que a pessoa adoece, começa a ter faltas, por exemplo, a pessoa tem faltas e faltas e faltas por doenças osteomusculares, né? Tem ledorte, tem uma artrose, não sei o quê, e começa a faltar, e depois disso, essa pessoa começa a desencadear doenças psíquicas. Então, ela vem lá com um diagnóstico, né? Com faltas em razão de doenças musculares, e lá para as tantas ela começa a ter atestados de doenças psíquicas. É o momento da empresa encaminhar para um psicólogo. Se a empresa tiver um psicólogo, ele está atento a essas faltas, as razões que levam as pessoas a faltarem, para não chegar ao ponto de saúde mental, para que não haja um impedimento do trabalho, para que as pessoas não deixem de trabalhar, né, porque já estão no nível de esgotamento mental. Né? Então, assim, é atuar de forma preventiva, então, ter ações para cuidar dos riscos e mitigar os riscos psicossociais, né, como propõe a NR5, não se restringir à própria NR5, ela poderia ter avançado um pouco mais quando ela diz é a prevenção e o combate ao assédio sexual e outras formas de violência. Ali ela já está falando da possibilidade de existir, né? E esses não são os únicos riscos psicossociais. Outros riscos psicossociais, né? Não é só as relações de trabalho, mas a própria medo do desemprego, a falta de oportunidade no trabalho, a falta de justiça no trabalho, no contexto de Excesso de trabalho, trabalho, excesso. ou a própria falta do trabalho, né? Tanto o excesso de trabalho, o tempo integralmente útil é adoecedor, como a ociosidade do trabalho. Se você passa 8 horas dentro da empresa, disponível para trabalhar, e você não trabalha, é uma fonte de adoecimento. Várias pessoas que eu entrevistei lá no mestrado, no doutorado, uma das queixas mais relevantes e prevalentes era exatamente da ociosidade do trabalho, a falta de trabalho. É uma falta de respeito, inclusive.
né? Além de ser a falta da própria empresa, né, de otimizar o seu quadro de pessoal, também uma falta de respeito a um trabalhador que foi contratado para executar uma determinada atividade. Não é? E a gente sabe que deixar um trabalhador ocioso também é uma estratégia violenta de assédio moral, de gestão por injúria, não é? De práticas abusivas. Não é? Então, assim, é um fator de adoecimento. Então, tudo isso precisa ser pensado na NR5, não é? Quando a gente fala dos riscos psicossociais. Os riscos não são apenas o que consta ali da NR5. E outra preocupação é, agora com a mudança das doenças do trabalho, né, onde se classifica aí a síndrome de burnout, a gente escuta muita gente dizendo, eu estou com síndrome de burnout, eu estou com diagnóstico de síndrome de burnout. Mas a síndrome de burnout nada mais é do que um estresse. É um estresse, como um estresse que qualquer pessoa pode evidenciar. Um estresse que já deixou de... Porque a gente sabe que o estresse ele tem 3 etapas, né? 3 ou 4 etapas. Tem a etapa do alerta, então aquela coisa, eu tenho uma meta para cumprir, eu tenho um horário, eu tenho alguma coisa, então eu fico estressado. Mas o estresse no nível de alerta, a gente, ao descansar, a voltar para casa, esse estresse ele se desvai, né? Se esvai. Tem o estresse no nível de resistência, então eu estou ali todo dia, aquilo ali está me adoecendo, mas eu estou resistindo a deflagrar um adoecimento. Tem o nível de quase exaustão, ou seja, eu já estou adoecendo, eu já tenho doenças correlatas, eu já desencadeei, sei lá, eu tenho diabetes, então minha taxa de diabetes aumenta, eu tenho hipertensão, eu passo a ter uma hipertensão alta, e eu começo a desencadear todos esses sintomas. E tem o estresse em nível de exaustão, de eu já perco contato com a realidade, eu não consigo me socializar com as pessoas, eu já não consigo sequer pensar que determinadas situações adoecem as pessoas, ou ser empática com a dor do outro, sabe? Tá aí uma situação de guerra, as pessoas morrendo, e eu não tô, aquilo não me toca, né? Não mexe comigo. Então já é um nível de adoecimento alto. Ou eu sou exigente com as pessoas, eu cobro das pessoas mais do que as pessoas podem me dar, né? Eu não consigo não tenho habilidade social, não consigo me relacionar com as pessoas. Então já é um estresse nível de adoecimento. O que ocorre é que a síndrome de burnout é a mesma coisa, é o mesmo estresse em nível de exaustão. O que diferencia é que a síndrome de burnout é um estresse onde a única causa é o trabalho. E aí eu volto àquela questão. Muito dificilmente é o trabalho a única e exclusiva causa de adoecimento. Porque se fosse dessa forma, numa condição de extrema precariedade de trabalho, todo mundo ia adoecer, né? Claro, existem situações, quando a gente vai fazer um estudo numa empresa, por exemplo, a empresa tem lá seus 1.000 e tantos empregados, e a gente tem um determinado setor onde há muita queixa do gestor, onde o relacionamento das pessoas é muito ruim, há muita competitividade, e aí você vai ver, tem muito acidente, é uma área que tem muito acidente de trabalho, ou tem muito incidente, riscos de acidente. É uma área que as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão faltando. É uma área onde as pessoas têm muita, como é que se diz, transgressões, medidas disciplinares, punitivas. E aí você tem um olhar sobre aquela área. E aí, quando você vai ver, ali uma área de risco psicossocial. Mas aí você tem indicadores, e aí você vê que tem várias pessoas adoecendo. Aí, nesta situação, neste caso, aí sim, a gente vai falar de um adoecimento, um transtorno mental puramente do trabalho. Aí tem 2 questões, né? Tem o nexo causal, é quando só o trabalho é o fator de adoecimento, e o
nexo concausal, quando a pessoa já tem um dano ou tem uma predisposição e há um agravo desse adoecimento, entendeu? Aí isso é muito importante a gente trazer. Senão, há uma tendência do senso comum de, como é que eu diria, de banalizar, né? De dizer que tudo é assédio moral, por exemplo, né? A gente passou uma época, você trabalha em empresa e sabe disso. Qualquer coisa, bastava o gerente olhar de cara feia, passar por você não dar um bom dia, aí a pessoa, estou sofrendo assédio moral. E está muito longe de uma situação de assédio moral, né? Quando a gente vem a configurar o assédio moral, é preciso estar atento às subjetividades desse trabalhador. Porque o que é moral para você nem sempre é para mim. O que fere a você nem sempre fere a mim. Não é? Então, é diante dessas dificuldades de diagnóstico que a gente tem que ter muita cautela quando escuta pessoas dizer, eu sofri assédio moral. Aí agora a moda eu tenho síndrome de burnout, né? Mas é muito raro ter a síndrome de burnout, né? A gente precisa entender que existem outros transtornos e outras condições, né? Verdade. E entender também o outro lado. O trabalho é fonte de saúde, o trabalho é fonte de satisfação, o trabalho é fonte de reconhecimento, o trabalho é fonte de sustento, né? E não é só o sustento, o vínculo financeiro, né? Claro, eu preciso que o trabalho garanta o meu sustento e da minha família, das minhas gerações futuras, né? Mas o trabalho, ele extrapola essa visão, né? O trabalho, quando a gente pensa na subjetividade do trabalhador, ele não é só, se o trabalho só é fonte de retorno financeiro, esse trabalho não é bom. Esse trabalho é adoecedor. Mas se a gente pensa que eu me identifico com aquela empresa, me identifico com aquela tarefa, eu gosto do que eu faço, eu gosto de ir para a empresa, eu me relaciono bem com a empresa, então o trabalho ele traz outros vínculos. Por isso que é muito importante a empresa ter sempre uma ação de diagnóstico, né? Uma pesquisa de clima, olhar os indicadores de saúde, os indicadores de segurança, o quanto as pessoas gostam da empresa, se as pessoas entram na empresa, mas não conseguem ficar, o turnover, né? Ou seja, o recrutamento e seleção, ele é maior do que a média e o desligamento das pessoas também. Então, a média das pessoas na empresa é um ano e meio, 2 anos. Então, se esse turnover, né, essa entrada e saída das pessoas da empresa, ele tem um espaço de tempo muito curto, isso demonstra que não é uma empresa boa para se trabalhar. Né? É um sinal de alerta para a empresa. Né? E aí tem empresas que elas não estão muito preocupadas com esses indicadores, não estão preocupadas com a qualidade de vida, não estão preocupadas com a saúde e segurança, e é interessante porque também não conseguem ver o custo que tem esse trabalhador. Não é porque se um trabalhador, uma doença psíquica é muito diferente de uma doença cardio, uma doença respiratória, uma doença de pele ou qualquer outra coisa, é muito difícil a pessoa se restabelecer com 14 dias, 15 dias. Uma doença psíquica, um pleno restabelecimento é em torno de 4 meses, 6 meses, um ano, às vezes mais. Então, o que é que acontece? A empresa assume integralmente o custo desse trabalhador, pelo menos por 15 dias. Então, veja, a empresa vai pagar o salário integral de uma pessoa e, ao mesmo tempo, essa pessoa só vai dar de retorno para ela 15 dias. Então, metade do mês, a empresa vai pagar todos os encargos de remuneração, o salário da pessoa integral, os benefícios que ela paga, os encargos. Oi, Guga, boa noite, meu amor. Os
encargos que ela paga, tudo isso ela vai arcar. E o trabalhador está em casa, doente. Não é? Então, se a empresa não cuida de uma forma preventiva dos riscos psicossociais, ela, pelo menos, esteja atenta a prevenir que as pessoas não se afastem, não adoeçam, em função do custo. Não é? Então, é muito importante nós, profissionais de saúde e segurança, atentarmos para a autogestão sobre o custo. Não é? Por quê? Porque se a empresa não tem uma condição adequada de trabalho, muito provavelmente as pessoas vão se afastar, muito provavelmente as pessoas vão adoecer. Então, se a empresa não se preocupa efetivamente com as questões de saúde, segurança e bem-estar no trabalho e dos processos de gestão de pessoas, porque elas têm isso na cultura, mas que pelo menos ela se sensibilize sobre isso em função do custo que ela tem. Né? Porque imagine, se eu tenho 15 dias trabalhando e 15 dias eu falto, a empresa vai continuar pagando todas as minhas despesas. Depois não, se a pessoa passa um mês, 2 meses, aí a empresa vai dividir esse custo, né, com a Previdência privada, com o INSS. Mas, via de regra, cada 15 dias que o trabalhador falta, a empresa tem um custo altíssimo. Não é? Se as pessoas, outra coisa, uma pessoa que está com depressão, com ansiedade, o nível de atenção concentrada dela cai. Então, fatalmente, essa pessoa é um fator de risco de acidente. Né? Um acidente de trajeto, ou mexer no equipamento, levar um choque, sei lá, levar uma queda numa escada. Né? Por quê? Porque o nível de atenção cai. Então, o adoecimento psíquico, ele é multifatorial. E também ele é multicausal. Por quê? Porque ele vai gerar causas para muitas outras coisas. Uma pessoa com ansiedade ou com depressão, ela vai destratar outras pessoas, ela vai ter dificuldades de lidar com outras pessoas. Então, isso já é um fator de conflito. Uma pessoa que falta muito ao trabalho, ela passa a ser estigmatizada no trabalho, ela sofre preconceito, as pessoas se afastam dela, ela se isola. Em casa, as pessoas não têm muita paciência com pessoas adoecidas, aquela pessoa ali melancólica, aquela pessoa que por tudo ela reclama, por tudo ela como é que se diz? Ela chora por qualquer motivo, né? Ela não vê saída nas coisas, ela não tem autoestima, né? A autoestima dela é comprometida. Então, isso prejudica as relações familiares. Isso leva a conflitos pais e filhos, conflitos entre casais. Então, assim, do mesmo jeito que a saúde mental, né, o comprometimento da saúde mental, ele é multifatorial, são vários fatores da própria pessoa e do contexto que ela está convivendo, como ele causa prejuízos de diversas ordens, né? A causa pode ser o trabalho, mas isso vai refletir na minha família, vai refletir nas minhas relações sociais, com meus amigos, enfim, vai comprometer aí, né, em todos os sentidos. Não sei se te respondeu. Isso, verdade. É, só assim, a senhora está falando das normas, né, da NR5. Então, desde 2020, tem uma norma própria da psicologia mental, né, psicossocial. Só Isso. que ela já foi aprovada, mas até agora ela não entrou, né, não está em vigor. Mas já tem uma Olha, norma já está em específica. vigor. Pode a empresa não estar cumprindo, mas já saiu no Diário Oficial. Mas saiu? Eita, não estou Saiu, sabendo. Então, saiu no vou Diário procurar. Oficial e é restrito a partir da NR5, que fala dos riscos psicossociais. Realmente, o Conselho Federal de Psicologia tomou a iniciativa, né, e restringiu a avaliação psicossocial aos Uhum, psicólogos, né? sim. Não tem, Então, mas não tem, já saiu a ANR mesmo? não, Não. veja, isso está contido na NR5, na NR7.
Não, Tá no PCMSI, mas ó. não, sim, mas em 2020 um deputado ele queria uma norma regulamentadora mesmo. Não, essa não saiu, mas a Sim, avaliação psicossocial, ela é restrita ao psicólogo, né? sim. Não, já tem já saiu, inclusive, já foi, aí já tem o DOU, né? Já saiu no Diário Oficial da União, que é restrito ao psicólogo a avaliação dos riscos psicossociais. E também é restrito ao psicólogo a avaliação e a intervenção psicossocial nas diversas NRs de saúde e segurança. Então, as novas NRs que vierem e as que estão em vigor, elas passam a atuar dentro dessa norma, né, dentro Uhum, dessa sim. restrição da avaliação psicossocial. Do mesmo jeito que compete ao médico o uso da medicação. Outra questão importante, até no senso comum, e operadores do direito, né, profissionais do direito, tem a ideia de que só quem pode dar o diagnóstico é o médico. Não é verdade. Né? Nós, desde o chamado ato médico, ele foi vetado, né, desde o governo da Dilma Rousseff, que os profissionais de saúde eles fazem diagnóstico dentro da sua área. Então, Sim. o dentista faz o diagnóstico odontológico, o fisioterapeuta faz diagnóstico dentário de fisioterapia e o psicólogo também faz o diagnóstico dos transtornos mentais e comportamentais e também o diagnóstico do funcionamento normal do comportamento humano. Né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma avaliação psicológica, não é para apontar adoecimento só. Né? A gente também faz avaliação de pessoas saudáveis. Então, por exemplo, se você vai contratar, sei lá, um operador de empilhadeira, a gente só pode contratar um operador de empilhadeira, que é uma atividade de risco, se ele estiver saudável. Né? Então, a avaliação psicológica vai mostrar para a empresa que aquela pessoa está em condições, está apta para Trabalhar. exercer aquela atividade. Então, Uhum, quando a gente fala da avaliação psicológica, não é só do diagnóstico do adoecimento, mas também de pessoas saudáveis. sim. E aí há muita confusão, né, do papel do psicólogo e do papel do psiquiatra. Então, o papel do psiquiatra é atuar sobre os sintomas de adoecimento. E aí atuar tanto na intervenção clínica e medicamentosa, e no caso do psicólogo, não. A gente vai fazer uma avaliação dos riscos e também uma avaliação das pessoas saudáveis, né? Aí falando especificamente para o trabalho. Por exemplo, uma pessoa, sei lá, uma criança que existe lá alguns sinais de autismo. O psicólogo vai fazer a avaliação junto com um neuropsicólogo, junto com o psiquiatra, e aí, confirmado o laudo e diante de sintomas que essa criança apresente por um quadro de autismo, ele vai ser medicado para com o médico, o neurologista e com a avaliação do psicólogo. Então, é importante a gente ter uma visão multidisciplinar sobre esse adoecimento, entendeu? Sim, verdade. Só tem alguns comentários aqui que o pessoal está comentando. Se alguém tiver alguma pergunta, viu, gente, pode fazer a pergunta. É bem pertinente esse assunto, Laura, porque como a gente está falando, né, depois, desde 2020, a parte depois, né, veio as pessoas têm muita ansiedade e depressão estava em primeiro lugar das doenças, né, psicossociais. E aí eu acredito que ela ainda esteja durante esse tempo aí como uma primeira doença. Mas foi feito você falou, né? Tem pessoas que se autodenominam que são depressivas, né? Eu tive uma tia, não foi relacionada ao trabalho, ela ficou depressiva mesmo. Ela morava sozinha, não tinha ninguém para ficar junto, então ela acabou realmente tendo depressão. E aí envolve a família toda, né? Todo mundo tem que ajudar, tem que ter paciência, né? Como
você bem falou, né, que envolve a família inteira quando a gente fica doente. Se a gente fica doente no trabalho, já leva para casa e fica doente e envolve todo mundo, imagina a pessoa que mora sozinha, né? Então, é bem complicado mesmo essas doenças e é difícil realmente de identificar. E não tem ninguém melhor do que o psicólogo para identificar, né, essas enfermidades do trabalho. Eu acredito que o psicólogo ele é muito importante dentro da empresa e deveria ter todas, deveria ser obrigatório ter um psicólogo, né? Porque feito você Estamos disse, caminhando para isso, né? é, Inclusive, na minha tese de doutorado, eu fecho com isso, justificando, né, que foi sobre a doença, transtornos mentais relacionados ao trabalho, e eu uhum, fecho a tese justificando a importância do psicólogo no SESMIT, né, na equipe de serviço, que até o nome, né, serviço sim, médico, não é serviço de saúde, veja, o próprio nome já sugere que é uma atividade exclusiva do médico. Mas, para isso, um médico do trabalho, que não tem uma formação em psiquiatria, é muito difícil esse olhar, verdade, não é, técnico, não é, de competência técnica sobre o adoecimento mental. E cada vez verdade, mais a gente está vendo que a doença, veja, o risco é tamanho, os riscos psicossociais é tamanho, que, conforme os dados do próprio INSS, a maioria das doenças são as doenças osteomusculares. Então, em torno de 80% das doenças são osteomusculares. Em compensação, a segunda maior doença são os transtornos mentais. O que é que ocorre? Em torno de 20 a 15% das doenças osteomusculares têm subnotificação. O que é isso? As empresas não emitem lá como acidente de trabalho aquela doença, né? Não emite a CAT. Mas nos transtornos mentais, embora seja lá em torno de 10% de faltas ao trabalho em função dos transtornos mentais, mais de 80% são subnotificados. Então, em torno a cada 500 mil casos de depressão, apenas 4, 5 mil são registradas como doenças ocupacionais. Então, o número de subnotificação dos transtornos mentais é altíssimo, né? Justamente porque as empresas não querem abrir a CAT, por ser doenças subjetivas e por ter, como eu falei aqui, outras causas para além do trabalho, né? Então, primeiro é preciso haver, não existem psicólogos no perito do INSS, que também é uma outra falha, né? Excluir essa profissão. E os peritos não são necessariamente psiquiatras. Quando você cai para um perito, você adoece e vai para um perito, não tem garantias de aquele perito ter especialidade em psiquiatria. Então, para minimizar esse risco, existe lá um prontuário de perguntas que o médico, o perito faz, que está no site do INSS, para que ele não siga um script de adoecimento. Mas não significa que ele vai estar atento àquele adoecimento. Então, muitas pessoas são obrigadas a voltar a trabalhar sem estar bem, porque o perito não leva em consideração o, como é que se diz, o, o acompanhamento do médico assistente e do psicólogo. Então, você às vezes vai lá, leva laudo do seu médico, leva laudo do psiquiatra, do neurologista, não sei o quê, e o perito olha aquilo ali e não leva em consideração. Não leva e não atribui ao trabalho. Muitas vezes sequer reconhece o adoecimento. E menos ainda que está relacionado ao trabalho, que o nexo causal é o trabalho. Por isso são tamanhas as subnotificações dos transtornos mentais. Entendeu? entendi. É bem preocupante, né? Eu, Exato. eu acredito que o psicólogo é importante. Deveria ter, sim, em todas as empresas, deveria ter um psicólogo. Então, você disse que desatenção provoca muito risco, né? Imagina uma pessoa que está num equipamento perigoso e ele está com falta de atenção, por exemplo, está triste, está até depressivo, com alguma ansiedade, enfim. E ele vai e não é detectado.
Pois É é. porque às vezes não é detectado, né? Feito você É falou que uma é difícil, né? causa, né? Até porque é, um dia você tá bem, um dia você não tá. Então, assim, às vezes tem gente que até observa, mas a gente sempre muda de humor, né? E às vezes a pessoa que tá junto não consegue identificar, porque nós que não somos da área, né? A gente que não é psicólogo, que não estudou, não sabe essa diferença de se uma pessoa está doente ou se ela não está, né? Então, não tem como a gente leigo, identificar se uma pessoa está ou não doente, né? E aí Tem ela uma pode provocar questão aí, uma doença, um acidente, alguma coisa, e você não vai saber, tem né? essa questão, né, que você está falando aí, porque quando a gente faz a avaliação psicológica, a gente vê os aspectos de cognição. Então, a gente vai ver o nível de atenção, de memória, de aprendizado, é, de, todos esses aspectos de cognição, né, de inteligência. A gente vai avaliar aspectos da sua disponibilidade, a sua conscienciosidade ao trabalho, a produtividade, como seu ritmo de trabalho. E vamos avaliar também os aspectos emocionais e afetivos. Então, se você tem lá sinais de agressividade, de irritabilidade, de choro lábil, de ansiedade, de angústia. Então, diante de tudo isso, né, o psicólogo vai poder dizer, olha, essa pessoa, no momento, deve ser afastada do trabalho, principalmente se for uma atividade de risco, não é? Então, imagine um trabalhador que faz um trabalho numa linha energizada e ele está com uma tensão muito baixa, um nível de agressividade muito alto e um nível de ansiedade muito alto. Ele é uma bomba relógio para um acidente, né? Então, o que é melhor para a empresa? Investir na prevenção ou um acidente fatal? Né? Porque um acidente numa linha energizada, na maioria das vezes, é um acidente fatal. Né? Verdade. Então, assim, o que muitas vezes acontece é que as doenças e os sinais de adoecimento psíquico, eles também são muito caricaturados. Então, assim, o trabalhador muitas vezes precisa exacerbar sintomas para chamar a atenção do seu adoecimento, porque se eu preciso chamar a atenção do meu adoecimento, eu já estou adoente, né? Não é uma pessoa no seu normal, né? No seu nível é, normal, no senso comum. Ela não precisa estar criando sintomas, né? Exacerbando sintoma e, ao mesmo tempo, qualquer sinal, as pessoas tendem a dizer assim, aquele é um coitadinho, aquele é fulano, meu Deus, por tudo ele chora, por tudo ele reclama, ele é uma pessoa negativista, ele se finge de doente, aí ele inventa que tem depressão. Baseado em quê? Né? Você faz esse diagnóstico. É muito cruel, né? Muito cruel, muito sofrido. Além de você estar doente, você ser estigmatizado, né? Eu lembro que nas entrevistas que eu fiz com gestores, fiz um grupo focal com gerentes para saber o que eles achavam, né? Qual a opinião dele de pessoas que tinham atestados médicos recorrentes. Primeira preocupação do gerente é saber qual é a doença que ele tem. Veja que interessante. Não é a primeira preocupação não é que ele se restabeleça e volte para trabalhar, não. É a curiosidade de saber qual é a doença que ele tem. Né? Imagine se a empresa não tiver cuidado com os atestados médicos. Né? E outro se isso é sempre, se começa a inferir que o adoecimento é em função como é que eu digo? Doenças psíquicas, aí lá vem aquele, como é? O doentinho, né? O doidinho, né? Lá vem aquele louco, aquela criatura, aquele nó cego, aí começa a estigmatizar esse trabalhador. Quer dizer, em vez da empresa, Ajudar. digamos que a causa seja da família, não tem nada a ver com o trabalho. Então, o trabalho deveria ser o quê? O lugar onde eu vou restabelecer a minha saúde. Não, o trabalho é o fator, é o lugar onde esse meu adoecimento vai ser intensificado. E o lugar do trabalho já é adoecedor, a situação se torna mais grave. Então, o que é que vai acontecer? Aquele trabalhador vai ter recorrentes, atestados,
incidentes, acidentes, até que chega um momento que a empresa, não, vamos agora criar uma estratégia para mandar ele embora. Infelizmente, essa é a realidade dos transtornos mentais. Então, quando você me convidou para essa live, né, eu digo, não, é sempre que possível e onde a gente puder levar essa discussão e cuidar da saúde do trabalhador. Se você é um trabalhador, você percebe que você não consegue ir trabalhar, você fica angustiado, você está muito cansado, procure uma terapia, é importante, né? E assim, tem muitos profissionais que são especializados, são psicólogos clínicos que são especializados no trabalho, né? Onde a causa é o trabalho, então criar estratégias para fortalecer psiquicamente aquela pessoa, para que ela lide com o trabalho e que ela também tenha saúde suficiente para confiar no seu potencial, né? E poder dizer, não, esse trabalho já não serve mais para mim, eu estou trocando salário por saúde. E dizer, não, eu quero ir embora e eu vou negociar uma demissão, eu vou pedir demissão, ou eu vou procurar outro emprego, ou eu vou fazer um concurso, ou eu vou fazer alguma outra coisa, ou eu vou empreender, mas para garantir a sua saúde. Então, Verdade. nesse momento, o psicólogo contribui bastante, né? Para você até dizer assim, não, chega, ou contrário, não, eu vou investir mais nesse trabalho, né? Eu preciso Sim, me dedicar a esse trabalho, é fonte de saúde para mim, né? verdade. Mas É que assim, essa é uma questão importante. infelizmente, assim, essa questão de deixar o emprego, infelizmente, nem todo mundo tem como deixar o emprego, né? Porque tem, sabe, a situação do país, né? Tem muitas famílias juntas, tem 3, 4 filhos, infelizmente, às vezes a pessoa não pode nem sair do emprego, até para procurar outro. Aí eu queria perguntar para a senhora, sabe dizer se tem algum psicólogo gratuito, porque em Recife acredito que tenha, né, no SUS, porque aí quem não tem dinheiro, né, até a parte financeira, né, quem ganha apenas um salário mínimo, vai ter que estar pagando também um psicólogo, né, às vezes o Olha, orçamento também não dá, tem né, então, várias, por exemplo, tem as clínicas escolas. Então, por hum, exemplo, a Fafiri tem psicólogos clínicos, a Fafiri, o Exuda, a Católica, a Maurício Nassau, são faculdades que têm psicólogo escola, clínica escola. Tem, hum, quando a questão está ligada ao trabalho, tem o Sereste, né? Que é o Centro Especializado de Saúde do Trabalhador. Então, o Sereste faz essa avaliação, muitas vezes encaminha o trabalhador para uma terapia, junto à prefeitura. Tem os CAPS, tem o Sereste, o CAPS, tem os CRAs, né? Então, assim, tem várias suportes sociais. Não sei se ainda funciona, mas na, na pandemia, a prefeitura, a Secretaria de Saúde tinha um programa que era de atendimento online, né? Eu, como psicóloga, no começo da pandemia, eu era muito reticente e resistente ao atendimento psicológico online, mas é um atendimento efetivo, né? Se houver um engajamento, um vínculo realmente dessa pessoa que está procurando terapia com a, a psicologia, ela vai realmente conseguir superar, né? Mas tem vários, e se realmente você atribui ao seu trabalho, é importante buscar o Sereste, que é um centro de referência, né? uhum, Então, assim, tem essas clínicas, tem o CRAS, procurar na Secretaria de Saúde. Na época da pandemia, a gente chegou a fazer um levantamento de atendimento psicológico junto com o Ministério Público do Trabalho. A gente fez um questionário de autoavaliação, né, para que as pessoas pudessem ver, se autoavaliar, né? Lógico, não era um diagnóstico, mas pelo menos atentar para alguns sintomas, alguns sinais. E a gente elencou ali vários locais de ajuda, né? No período da pandemia. Mas eu agora não, só sei esses, assim, né? ok, não, Que tá eu comentei ótimo. aqui. Aí quem quiser, quiser ajuda, já tem algumas instituições, é só entrar em contato, saber
se eles ainda estão atendendo e se tratar, né? Porque é o mais importante hoje em dia é a saúde mental, né? Laura, obrigada pela participação, já vai dar 1 hora. Essa conversa rende, né? A gente pode É, fazer outra depois, uma segunda parte, é. né? Porque esse Aí, em assunto vez é... de a gente falar nos transtornos mentais relacionados ao trabalho, aí vamos falar do trabalho, os vínculos saudáveis com o trabalho, né? Falar sim, do sim. positivo, né? Claro, que chama a Isso, a atenção gente dos fazemos, transtornos mentais. É certo, importante. com certeza. A gente faz uma parte 2 É, de com certeza, eu psicologia, ficaria porque honrada com o convite. Estou muito feliz aí. De vez em quando eu vejo um dos meus filhotes aí entrando, meus filhos do coração, mas não uhum. consigo ler, né, o que tem. Mas estou muito agradecida. E se você Não, deixar gravado, eu vai ficar vou, gravado, vou vou deixar aqui passar. no meu Instagram e também no meu site. Vai ficar tudo gravado, não se preocupe, não. Quer Certo. deixar mais alguma mensagem? Nós temos 2 minutos ainda. Então, quer Bom, deixar a alguma mensagem para quem mensagem vai. Tem gente que é, vai assistir ainda, né? vamos falar para três públicos. Se tiver aí operadores do direito, advogados, ou se tem empresários, ou se tem gestores de pessoas que façam trabalho de prevenção dos riscos psicossociais, né? Crie espaço de fala, de ouvir o trabalhador, enfim. Se você é trabalhador e se vê adoecido, se você acha que é o trabalho a causa do seu adoecimento, procure um psicólogo, procure se você já sente que a dificuldade é muito grande, também procure um psiquiatra, que os dois têm que trabalhar em conjunto, né? O psicólogo, o psiquiatra, a medicação muitas vezes se faz necessária. Verdade. E se você está iniciando no trabalho, se preocupe com a sua atenção. Se você é um gestor de pessoas, ou é um psicólogo de empresa, ou se você é da área de saúde e segurança, procure desenvolver trabalhos socioeducativos, canais, né, de comunicação com as pessoas, tá atento aos indicadores de falta, de acidente de trabalho, para melhorar as condições de trabalho. Ok. Ok? Laura, obrigada, viu, pela presença. Vocês que assistiram e quem vai assistir depois, e ficou aqui até o fim. Obrigada pela presença. Obrigada, Laura, pela disponibilidade, por ter aceitado o convite, por estar aqui conversando com a gente, esse assunto tão importante, tá? Muito obrigada. A gente vai fazer uma parte 2, Tá se bom. Deus quiser. Qualquer dia Tá desse bom? jeito. Tá bom. Quando quiser, viu? Tá Tchau, bom. Laura. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite para todo Obrigada. mundo. Nada, eu que Obrigada. agradeço. Tchau, tchau.